Eu estou extremamente zangada. A questão mesmo é saber com quem eu estou mais zangada. Eu espero que até o final desse vídeo eu consiga descobrir. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Corinthians, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. E eu vou começar com uma frase que é a partir dessa frase que a gente vai partir para os pontos que mudaram a história desse jogo. Ontem, o Santos jogou bem. E durante boa parte do jogo, eu acreditava fielmente na nossa vitória. Mas enfim, acontecimentos durante a partida acabaram mudando totalmente o rumo do jogo e fizeram com que o resultado acabasse favorável ao nosso adversário. Beleza, focando ali no primeiro tempo, a gente teve um time muito volumoso, muito competitivo, que teve as melhores chances do jogo. A gente teve a jogada do Ângelo, que ele demorou um pouquinho para passar pro Marcos Leonardo, mas acabou passando. O Marcos Leonardo devolveu nele. Aconteceu a finalização ali e, se não me engano, o Fausto Vera tirou em cima da linha. Depois teve a cabeçada do Lucas Braga, que ele acabou cabeceando por cima do gol. Então, assim, essas foram algumas das muitas chances que o Santos teve no primeiro tempo de abrir o placar. Não soube aproveitar muito bem essas chances, sempre faltava o último passo ali, a finalização mesmo, não estava dando certo. O Santos, enfim, errou muito na partida no quesito finalização, sempre que uma bola passava cruzando ali, faltava um jogador, um pezinho para empurrar para o gol, mas o Santos teve volume no primeiro tempo. O Santos jogou melhor que o Corinthians pouco fez, né? O Ed Carlos jogou muito também, teve os passes dele que fizeram toda a diferença no jogo, passes em profundidade ali, colocando o nosso ataque para funcionar. Então ele foi muito bem no jogo. O Lucas Braga também deu muito trabalho pro Rafael Ramos, foi um outro jogador que foi muito acionado durante a partida e fez boas jogadas pelo seu lado. O Ângelo também, apesar de muitas vezes carregar muita bola, conduzir muita bola, como eu já disse em alguns vídeos, é que ele poderia resolver de uma forma mais rápida em alguns lances e não ficar carregando a bola sempre, né? Porque acaba ficando muito previsível e a marcação vai toda em cima dele. Mas enfim, o Ângelo também fez algumas boas jogadas. Então assim, o nosso primeiro tempo foi muito bom, foi muito produtivo, mas faltou o gol. Faltou o principal mesmo ali, que enfim, colocaria o 1-0, 2-0 no placar, faria com que a gente fosse pro intervalo em vantagem. Uma coisa que aconteceu durante o primeiro tempo e que acabou mudando um pouco o rumo que o segundo tempo tomou, fazendo com que o Santos fosse ainda melhor no início do segundo tempo, foi a expulsão do Yuri Alberto, né? Confesso que ele foi expulso com certo atraso, porque a entrada que ele deu no Rodrigo Fernandes, gente, pelo amor de Deus, que entrada criminosa. Se fosse o Rodrigo Fernandes, se essa falta tivesse sido ao contrário, o Fernandes chegasse nele desse jeito, ele teria sido expulso direto. O juiz já ia sair assim, olha, com o cartão vermelho, entendeu? Uma entrada extremamente criminosa. Não importa que ele não é um jogador que faz muita falta, como foi comentado ontem durante a narração do jogo. Não interessa, gente. Aquilo lá é pra cartão vermelho direto. E o que mais surpreende, ou até não surpreende tanto, porque a gente já tá acostumado com isso no futebol brasileiro, é que a arbitragem de vídeo não falou absolutamente nada, né? Deixou simplesmente passar. Mas enfim, ele tomou amarelo e logo na sequência, ali no outro lance que ele foi disputar com o Luiz Felipe, ele acabou tomando o segundo amarelo, porque os jogadores do Corinthians foram reclamar, falando que não tinha sido pra amarelo o segundo lance, né? Mas ele tomou amarelo e foi expulso. Gente, o Yuri Alberto, ele não sabe nem de que lado tá vendo a bola. Ele vai literalmente e apenas no Luiz Felipe, no corpo do Luiz Felipe. Então assim, falar que aquilo não foi pra amarelo, não foi uma falta, para, né? Ele já tava fazendo hora extra em campo porque era pra ter sido expulso logo na primeira falta que ele fez em cima do Fernandes. Aí depois no intervalo, né, quando o juiz apita o fim do jogo, o Corinthians já com um a menos, vem o dirigente do Corinthians, vem alguns jogadores do Corinthians, do Cássio e tal, em cima do juiz, gritar com ele, falar as coisas. E no segundo tempo deu no que deu, né? Foi por causa disso? Não foi? Não sei. Não estava lá pra saber. Mas o que aconteceu no segundo tempo com o Santos, assim, o que o juiz fez no segundo tempo com o Santos foi ridículo. Mas a gente já chega lá, porque antes disso a gente tem que falar que muito provavelmente por conta dessa entrada do Yuri Alberto, o Fernandes ele continuou no final do primeiro tempo ali, mas ele não voltou pro segundo tempo. O Lucas Barbosa entrou no lugar dele. E aí tá o primeiro erro do jogo. Eu acho que o Orlando mandou muito mal em colocar o Lucas Barbosa, sendo que ele tava tirando um cara que era marcador.
né? Ele tirou o Rodrigo Fernandes e coloca o Lucas Barbosa. Na minha opinião, na minha humilde opinião, ele teria que ter colocado um cara marcador. O Sandri poderia ser, o Sandri. Porque o Sandri, ele é marcador, né? Mas não, ele colocou o Lucas Barbosa, queria colocar o time pra frente. Só que nesse mesmo tempo, o Corinthians já veio com 4 substituições. 4 jogadores ali, alguns no meio campo que poderiam dar uma força maior pro meio campo do Corinthians e faria com que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade de chegar perto do gol corintiano, né? Mas enfim, as substituições aconteceram, o Lucas Barbosa entrou em campo e durante esses primeiros minutos do segundo tempo que a gente teve o 11 contra 10, o Santos foi ainda mais superior ao Corinthians. O Corinthians não jogava, era o Santos sempre em cima. Ataque contra defesa, apenas isso, ataque contra defesa. Só que aí o que aconteceu, a gente teve a maravilhosa interferência da arbitragem, né, pode-se dizer assim, porque o Lucas Barbosa acabou cometendo uma falta no meio campo e ele levou o amarelo e depois ele acabou levando o segundo amarelo numa falta em cima do Cássio. Em cima do Cássio. Gente, eu acho que a Globo poderia contratar o Cássio como ator. Sabe por quê? Porque não foi falta. O Lucas Barbosa, ele nem encosta no Cássio. Ele nem encosta no Cássio. O Cássio finge sentir, o juiz vai na onda, dá o segundo amarelo e expulsa o Lucas Barbosa. Num lance que nem falta foi. Nem falta foi. Aí coloca o jogo em 10 contra 10 mais uma vez. O Corinthians começa a crescer no jogo. E aí acabou. Mas ainda assim, a gente não pode jogar a culpa inteira em cima desse apito ruim, né? Dessa arbitragem, não vou dizer mal intencionada, porque enfim, o VAR não poderia interferir, porque foi um lance para cartão amarelo, até não dá nem para reclamar nesse quesito, mas foi um lance claro de que não foi falta para cartão, na verdade não foi nem falta, né? Imagina mais para cartão amarelo e expulsar o nosso jogador, fazendo com que a gente fosse prejudicado, porque até o momento tava 11 contra 10, o Santos era ainda melhor do que foi no primeiro tempo, enquanto tava 11 contra 11. Beleza, depois disso, o nosso maravilhoso treinador Orlando vem com algumas substituições que, assim... Gente, não, sério, sem condição. Primeiro que ele tira o Luiz Felipe. O que o Luiz Felipe tava fazendo de ruim pra sair de campo? E colocou o Derek. Gente, o Luiz Felipe tava acabando, tava segurando todas as bolas ali atrás. Ninguém tava passando pelo Luiz Felipe. Pra que tirar ele se ele tava fazendo uma boa partida? Eu não assisti a coletiva do Orlando, mas eu pretendo assistir pra saber o porquê dele ter tirado. Espero que alguém pergunte isso. Por que ele tirou o Luiz Felipe? Não faz nenhum sentido. Tá, aí ele veio com outras mexidas, né? Ele tirou o Ed Carlos, ele tirou o Madison e ele tirou o Ângelo. Pra colocar... Bom, e o Luiz Felipe, né? Pra colocar o Auro, o Sandri, até aí tudo bem, o Sandri eu queria que ele entrasse mesmo, porque enfim, o Santos precisava de uma marcação firme ali, já que o Fernandes tinha saído. Ele colocou o Auro, o Sandri, o Derek no lugar do Luiz Felipe e o Miguelito. Beleza. Só que depois disso o Santos não jogou mais. Depois disso foi extremamente difícil jogar contra o Corinthians. Primeiro porque no 10 contra 10 o Corinthians passou a tomar mais vantagem ainda em cima da gente, né? Começou a querer aparecer no jogo, começou a atacar a gente, começou a levar a perigo. E que sempre que eles vinham pra cima, o Santos sempre tinha ali atrás 2, 1 jogador na cobertura. Assim, na cobertura não, né? Não tinha cobertura. Num contra um ali. E sempre que o Santos ia atacar o Corinthians depois da expulsão, era o time inteiro postado na linha defensiva e o Santos não conseguia entrar dentro da área, não conseguia, ficava tocando a bola sempre assim, olha, de uma ponta a ponta, de ponta a ponta. Não conseguia entrar, não conseguia finalizar, não conseguia fazer mais nada. E depois disso o Santos não jogou mais, não conseguiu jogar por conta da expulsão do nosso jogador que não deveria ter acontecido e por conta das mexidas ruins do Orlando. Não sei com quem eu tô mais zangada, com a arbitragem ou com o Orlando. Enfim, um jogo que tinha tudo pra ser de total controle nosso, que o Santos vinha jogando muito bem, a gente conseguiu simplesmente cagar. Perdemos pra nós mesmos, não foi nem pro Corinthians, foi pra nós mesmos. Porque eu acredito, pelo menos assim, na minha concepção,
que mesmo com a expulsão do Lucas Barbosa, o Santos poderia ter continuado competitivo, porque no primeiro tempo, enquanto estava 11 contra 11, o Santos estava melhor que o Corinthians. Mesmo que o Corinthians veio com algumas substituições no segundo tempo, o Santos no início do segundo tempo também era melhor. Depois o Orlando mexe muito mal e a gente acaba caindo muito de rendimento. E o Corinthians aí, na sorte do contra-ataque, numa bola que, meu Deus, né? Meu Deus. Era pro Luiz Felipe estar na marcação, mas onde estava o Luiz Felipe? No banco, porque o Orlando tirou ele. Parabéns, parabéns, nota 0. Enfim, tomamos o gol do Roger Guedes, a bola passou por baixo das pernas do João Paulo. E é isso, gente. Perdemos em casa em um jogo que a gente poderia ter ganho facilmente. Pelo que foi o primeiro tempo, pelo que foi o início do segundo tempo, se não fossem os erros de arbitragem e, mais do que isso, os erros do nosso próprio treinador. Porque se não fosse isso, a gente poderia ter vencido esse jogo. É claro que a gente também tem que pensar nas nossas finalizações durante o jogo, né? O Marcos Leonardo não estava bem ontem, deveria ter saído ali, mas acabou que ficou até o final do jogo, ele não estava conseguindo segurar a bola no ataque, a bola chegava nele, ele não conseguia dominar, perdia a bola, entregava de uma forma muito fácil pro jogador do Corinthians. Então, assim, foi isso. A gente perdeu o jogo pra gente mesmo. Não foi nem pro Corinthians, foi pra gente mesmo que a gente perdeu esse jogo. Infelizmente, né? Infelizmente. Então fica a indignação pelas mexidas erradas do Orlando, pelo nosso ataque que não conseguiu finalizar de uma forma decente, e mais do que isso também pela arbitragem que, enfim, no segundo tempo acabou cagando o jogo inteiro e prejudicou muito o Santos. Bom, gente, fica complicado. Fica complicado porque quando a gente acha que tá melhorando, sabe? 2 vitórias seguidas, agora vai, jogo em casa, vamos, ao sapão lotado, vem um balde de água fria, a gente perde um jogo que, como eu disse, dava pra gente ter ganho, e as coisas ficam desse jeito. Se a gente tivesse ganho, a gente teria ido a 46 pontos. 46 pontos. O Flamengo ganhou do América. O América tá brigando com a gente ali, ó. 2-1 pro Flamengo. Os outros times que estão brigando com a gente ali, eles tropeçam, mas a gente também não faz a nossa lição de casa e acaba tropeçando. Aí fica complicado chegar, fica complicado em sonhar com Libertadores, né? Fica complicado em sonhar com coisas maiores no campeonato, se a gente, enfim, tropeça. A gente acaba perdendo pra gente mesmo. Não quero tirar o erro da arbitragem que acabou prejudicando muito o jogo do Santos. Mas eu acho que o segundo tempo, a gente poderia ter tido mais do Santos. O Orlando, ele sempre vai nas mesmas substituições. É sempre a mesma coisa. E ele não faz uma substituição que muda o jogo a nosso favor. Ele faz substituições que eu não consigo entender. Como, por exemplo, tirar o Luiz Felipe. Não tinha necessidade disso. Gente, mexe no time, mas mexe no time de um jeito que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, talvez ali vai fluir alguma coisa de boa no segundo tempo, né? Tipo, colocou o Miguelito no jogo, né? Assim, mas nossa, não dá, tem hora que não dá pra defender. Não tem hora que não dá pra defender. E o que mais me estressa é saber que a gente tá chegando no final do ano e a gente tem um time aí e a gente não tem perspectiva nenhuma pro ano que vem. Se a gente classificar ou não pra Libertadores, independente da competição, da Copa que a gente conseguir ficar no ano que vem, seja Sul-Americano ou Copa Libertadores, a gente não tem perspectiva nenhuma pro ano que vem. Nenhuma. Porque a diretoria não está se mexendo, pelo menos não parece que está se mexendo, e sempre que chega alguém ali, sempre que está de olho num treinador ou num jogador, de um reforço, o comitê de gestão não aprova. Eu quero saber por que o comitê de gestão tá lá. Porque, ó, agora eu tô revoltada, agora eu vou falar mesmo, eu quero saber por que o comitê de gestão tá lá. Porque se fosse tão bom assim, o Santos não estaria na situação que tá. Só que aprova coisa errada, coisa que acaba não dando certo, e o que a gente pensa que pode dar certo, eles não aprovam, né? Vinda de alguns jogadores, vinda de alguns treinadores, e a gente fica assim, sem saber o que fazer, sem ter perspectiva pro ano que vem, sabendo que vai ser mais um ano, que muito provavelmente vai ser o mais do mesmo. A gente, com aquela falsa promessa de, nesse ano, galera, a gente vai montar um time pra ano que vem a gente tá competitivo. Tô escutando isso, não sei nem quantos anos seguidos já. Só que eu não caio mais nessa bobeira. Não caio mais nessa besteirinha. Eu tô extremamente revoltada. Extremamente revoltada.
Não foi porque a gente perdeu um clássico, mas foi pelo campeonato, pela temporada ridícula que o Santos fez. Mais uma temporada ridícula. Aí o ano que vem vai ser de novo isso. A gente sofre o ano inteiro e a gente não vê uma perspectiva de melhora. Eu tô cansada. Estou extremamente cansada. E por fim, a pergunta do início desse vídeo: com quem será que eu tô mais zangada? Com a arbitragem ontem, com o Orlando ontem, com a diretoria, com o comitê de gestão? Não sei. Talvez comigo, por ainda ter a capacidade de ter esperança num time que se mostra, jogo após jogo, uma tremenda bagunça. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Desculpem se eu me exaltei um pouquinho, mas é que, sinceramente, não dá. É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.